Amém. Amém, irmãos? Que haja no seu coração, nos nossos corações, né, Eduardo, um clamor. Paulo, quando ele vai falar sobre o que o cristão precisa fazer em relação aos seus líderes e governantes, ele diz: orai por eles, para que o Senhor os abençoe. Então nós precisamos orar pelos nossos governantes. Sabemos que muitos são verdadeiros e corretos, porém muitos também não são. Então, ore ao Senhor para que Ele exponha toda mentira, toda destruição e exponha a vergonha. E que Ele engrandeça o que é bom, o que é correto, o que vai ser bom para as nossas nações. Amém? Nós estamos nessa terça-feira e eu convido você a abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 6. Eu tenho certeza que você conhece esse texto, mas eu gostaria no fundo do meu coração que ao invés de você conhecer esse texto com a sua mente, você o conhecesse com o seu espírito. Ontem nós falamos sobre santidade, nós tivemos 3.000 e poucas visualizações em todas as páginas. Olha que bênção. As plataformas, As plataformas. Isso é uma bênção. Amém, queridos? Santidade, só retornando o conceito para a gente compreender, já que isso aqui é uma continuação, embora qualquer pessoa que assista o vídeo de hoje venha compreender tudo sem ter assistido o vídeo de ontem. Santidade não é algo aparente. Santidade é uma comunhão verdadeira com Deus, que muda muitas condutas, muitos comportamentos, mas ela não vem da mudança do comportamento em si. Ela vem de dentro para fora. Isso é santidade. Santidade é algo que Deus espera do ser humano, né? Ele espera uma atitude verdadeira do ser humano. Ele espera que nós não estejamos na sua presença por um motivo ou pelo outro, mas que sejamos verdadeiros. E eu estou falando muito essa palavra verdade porque é exatamente o tema de hoje, verdade. Sabia que a falta de verdade tira a salvação de uma pessoa? Eu creio que sim. A falta da verdade tira a sua proteção, tira a justiça de Deus da sua vida. E a verdade, ela é uma das bases da santidade. É impossível uma pessoa viver uma vida de santidade sem verdade. Sim, é mentirosa. Né? Uma vida mentirosa, uma vida falsificada, como a gente até riu, né? Crente, agente secreto, né? Aquela pessoa que não tem verdade dentro dela, é impossível que ela chegue à presença de Deus. Então, eu gostaria que você primeiro, antes de ler o texto de Efésios capítulo 6, se lembrasse do culto de domingo, que foi um verdadeiro chacoalhão, mas foi um chacoalhão abençoado de Deus para a nossa vida, dizendo em Tiago: limpai os vossos corações. Culto muito bom, abençoado. Abençoado. Eu assisti ao vivo, né? Se você não assistiu... Eu já também assisti depois Eu assisti pelo YouTube, né? Porque sim, eu sou mais ele gosta mais do YouTube. Mas tem gente que assiste pelo Facebook, está lá no Facebook nessa mesma plataforma agora. Ou você assiste lá no YouTube Rema Minas e já aproveita e se inscreve. Limpai o vosso coração e deixai o ânimo dobre. O que é o ânimo dobre? Lembra que a gente falou um pouquinho sobre isso? Aquele ânimo. Culto, exato, no culto de domingo. Aquele ânimo assim, uma hora eu creio, uma hora eu não creio. Uma hora eu tô firme, outra hora eu não tô firme. Uma hora eu sou cristão, outra hora eu já não sou. Efésios capítulo 6. Daqui a pouco a gente já leu, o pessoal tá perguntando. Efésios capítulo 6. Mas agora eu estou citando Tiago aqui, do culto de domingo, só pra gente meio que se adequar ao tema. Ânimo dobre. Um ânimo dobre é uma pessoa que não tem verdade. É uma pessoa que ela está de acordo com o que o vento bate. Sabe aquele negócio? Se tá todo mundo vindo pra cá, eu vou. Se tá todo mundo vindo pra cá, eu vou. Se tá todo mundo agora gostando disso, eu gosto. Se agora é assim, eu gosto. Ânimo dobro. Uma pessoa que não tem verdade, que não tem fundamento. Ela tá sempre balançando. E Deus fala, para com isso. Sim, isso mesmo. Eduardo está citando, acho que ele falou bem baixinho aqui, o pessoal não ouviu. Não. O Salmo 1, né? São pessoas ímpias que estão dentro da igreja, mas não tem verdade dentro delas, e eles são como a moinha que o vento espalha. Eu vou falar mais alto, então, que eu tô um pouco rouco hoje. Mas não é coronavírus não, hein, gente? Pelo amor de Deus. É só porque falou muito alto e às vezes fica um pouquinho rouco por conta disso, né? Quando a gente ri muito, que é o que acontece aqui em casa,
a gente também fica um pouco rouco. Efésios capítulo 6, nós vamos ver o quanto é importante a gente seguir um chamado e um propósito de Deus. E é o que Deus tem feito conosco. Eu louvo a Deus porque durante toda a minha vida eu fui ensinada pelo bispo e pela pastora Cleide a nunca dobrar para as notícias. Isso aí sempre fui desde criança, amor, ensinada a não dar tanto valor ao que o meu olho, que o meu ouvido está ouvindo, mas sempre orar para saber o que está no coração do Senhor. E isso hoje tem sido fundamental para o Ministério Rema, porque o Senhor dia após dia tem me visitado e nos visitado, né, toda a nossa família, em ministrações e revelações acerca do que precisamos fazer e como precisamos agir. E o que tem me alegrado muito o coração é que nós temos sido bênção não só para o Ministério Rema, mas para muitas igrejas e para muitas pessoas que estão nos acompanhando, que estão se enchendo de esperança, de caminho, de graça, de força e não estão se dobrando a depressões, ansiedades, angústias e desistências, sentimentos assim que estão literalmente tomando conta das pessoas no mundo. Minha mãe acabou de me ligar, né? A pastora Thalita, eu coloquei no Viva Voz e ela pôde ouvir um cliente do meu pai que tem lojas de autopeças e acessórios muito grande, tem mais de uma, e eles estão entrando em depressão. Não sabem o que fazer. Meu pai tinha um cheque até para depositar, o cheque voltou e daí nesse momento tem que entender as pessoas, né? Para você ver como está atingindo a população. Exatamente. Então, lembra que a gente colocou os 5 dedos? Nós precisamos depender de Deus financeiramente, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Calma que agora até eu me perdi. Fisicamente, mentalmente, sim, espiritualmente, emocionalmente e financeiramente. Então entenda uma coisa, é muito importante que a gente esteja se alimentando. A gente falou no começo da semana passada. É muito importante. O que nós temos feito aqui todos os dias, orado com você, conversado com você, aliançado com você a palavra do Senhor, tem mantido você e a sua vida e a sua família de pé. O pessoal está conversando entre si aí. Efésios... Toda vez a Amora faz isso. Toda vez. Vamos lá. Efésios, capítulo 6. E eu gostaria que você lesse comigo o versículo 9. Pode ser 10, porque daí o 9 já está mudando um outro assunto. Vamos no 10. No demais, primeiro ele está falando sobre obediência, sobre dentro de casa, esse relacionamento. E aqui ele vai para o Senhor. Ele diz assim, no demais, irmãos meus, lê para mim, Eduardo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Veja que ele diz o seguinte, a nossa vida aqui na Terra, sendo um dia aparentemente bom, que tá dando tudo certo, ou seja, um dia que visualmente o negócio tá dando errado, tá com problema, nós precisamos entender que em todo tempo, sejam nos dias bons e nos dias maus, nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, né? Fortalecer no Senhor é crer. Isso. Fortalecer no Senhor é crer. Na força do seu poder é agir com fé. Então, assim, uma coisa é eu crer. Tem gente que só crê, mas não age. Não age com fé. Então ele fala assim, exatamente, Deus está dizendo o seguinte pela boca de Paulo para nós. Você precisa crer e agir com fé. E ele dá uma aula aqui para nós de o que nós precisamos fazer para nos manter em santidade. Olha que coisa incrível. E ele fala assim, você precisa se revestir de toda. Não tem como eu estar completamente protegido debaixo da santidade de Deus se eu estiver um pedaço. Ele fala toda a armadura de Deus para que eu possa resistir às astutas. O que é astuta? Astuta são as coisas espertas, né? As ações espertinhas, as traquinagens,
os disfarces, as distrações, as rasteiras do diabo. Diabo que tem a fala mansa, que aproxima de muita gente. E quando você vê, puxa o Exatamente. Ele pode vir no dia bom como um elogio, como um caminho, como um amigo, como um amor. Porque não, graças a Deus, você não veio como um astuto esse lado do diabo para mim. Mas ele também pode vir como uma má notícia, como um medo, como uma opressão, como um passado não resolvido. Pode ou não pode? Pode. Por isso que nós estamos lidando essas duas situações. E agora você vai entender que santidade vai muito além de uma demonstração de algo. É uma vida. E ele diz o seguinte: porque não temos que lutar. Lê para nós com essa voz de locutor, Marílio. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Veja que a nossa luta não é contra o Covid. É? Não. Não. Isso você já sabe, porque você já jejuou 3 dias para a queda dessa potestade. A nossa luta não é contra pessoas, não é contra governos, não é contra patrão, não é contra más notícias, não é contra boas notícias. A nossa luta sempre será com principados, potestades, espíritos malignos que vêm ou com uma veste boa ou com uma veste ruim. Porque tem gente que acha que só precisa da armadura para vencer os dias maus. E aí é que tá. Nem todo dia mal tem cara de dia mal. E nem todo dia bom tem cara de dia bom. Existem situações que Deus libera na nossa vida, Eduardo, que parece um problema e na verdade é uma solução. E existem situações que parecem soluções que na verdade são problemas. Por isso que o apóstolo Paulo diz o seguinte: revestir de toda a armadura. E saiba que a tua luta não tem face física, ela é espiritual. Sim. E nós precisamos, nossa luta então, não é na terra, não é de carne e osso. Exatamente, a nossa luta em todos os aspectos. Vou frisar de novo, vou parecer pastora chata. Vamos nós dois, Eduardo, com a mão de cá e com a mão de cá, para todo mundo entender. Vai lá com a mão de cá. Pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim. Olha o que eu tô na mão aqui, gente, vale mais que ouro. Álcool em gel. Álcool em gel eu não subiu sei por que ele tá passando álcool em gel. Se tem só nós dois aqui em casa, minha gente. Não, subiu 500% o preço do álcool em gel, ó. Veja só. A aparência da situação importa em alguma coisa? Responde pra mim. Não, gente. A aparência não importa, porque as coisas podem se esconder por trás das aparências. Por isso que Deus fala, se não há santidade em você, de dentro para fora, você não vai entender como as coisas funcionam ao seu redor. Olha que coisa interessante. Se eu tô sempre focado no que eu tô apresentando, eu também vou sempre focar no que se apresenta para mim. Agora, se eu tô muito focada no que está acontecendo dentro de mim e me colocando dentro do propósito de Deus, eu também estarei focada em ver o que está dentro do propósito de Deus em cada situação. Então, joga fora as aparências, gente. Joga fora. Vou fazer um parênteses aqui da pastora. Hoje ela estava assistindo uma aula da pós-graduação, não é? De psicologia. Psicanálise? De psicanálise. Não sei a diferença, mas estava assistindo a aula. Quanto interesse, né, minha gente? Da pós-graduação, não, mas eu tenho interesse. E daí a professora estava dizendo que existem... Olha como o diabo vem na mente. Que existem pessoas que têm todos os sintomas do coronavírus sem ter coronavírus. Sem ter. Chama-se pânico do medo. Olha o que o diabo faz, olha a loucura que o diabo leva. Por isso que muitas pessoas, nós temos um número muito grande de pessoas que estão suspeitas e ao mesmo tempo um número muito grande de pessoas que não tem nada. Você fala assim, nossa, mas por que tantos suspeitos não tem nada? Justamente por isso, é o pânico do medo. É aquela pessoa que ela aceita, ela suga o medo e começa a ter sintomas. Sintomas que o corpo dela sente, por exemplo, ela tem febre. Ela tem febre, mas não tá doente.
Mas não tá, não tem nenhum vírus, não tem nenhuma bactéria, não tem nada. A cara na rua, acha que já pegou. Já tá morrendo. Corona. Exatamente. A gente precisa entender esse princípio. Me ajuda a explicar ao povo o princípio. Vamos lá. Se eu trabalho a minha santidade no sentido de que eu estou vivendo intensamente o propósito de Deus, a minha visão é tão modificada que tudo que se apresenta, seja bom ou seja ruim, eu vou ver se aquilo está dentro do propósito de Deus, se aquilo está funcionando dentro do propósito de Deus. Agora, se, marido, eu não vivo o propósito de Deus, a minha santidade é um treco mais de aparência, eu vou ver a aparência das coisas. Eu vou ser movido pelas aparências. Quem entendeu até aí, fala glória a Deus, para eu ter uma ideia, pra gente... Você entendeu, marido? Acho que ficou bem fácil, muito não ficou? Claro. Acho que ficou fácil, não ficou? Aqui a Sônia tá falando, o psicológico que produz, exatamente, gente. Ó, dá um glória a Deus aí se você chegou comigo aqui, pra gente entender a importância de estarmos cheios da armadura. Nós precisamos de estar vestidos com essa armadura. E a armadura, tá dando um exemplo aí, ó. Tem uma professora que só de sair de casa sente todos os sintomas. Febre, falta de ar, tosse. E quando chega em casa, desinfeta tudo e fica bem. Álcool em gel. Mas, gente, se a pessoa sente o sintoma na rua, vai ter que sentir dentro de casa, né, meu? Não adianta infectar. Não adianta. É aqui, ó. É aqui. É o medo tomando conta do ser humano. O diabo está achando um máximo tudo isso. E é por isso que a igreja tem que se levantar com autoridade e orar e quebrar a cabeça desse diabo. Não é verdade? Sim. E falar a verdade. Não tenha vergonha de mandar os nossos vídeos para as pessoas. Tem gente que tem vergonha, sabia? Não tem. Tem gente que tem vergonha. Não tenha vergonha. Você sabe aquele monte de gente que está sofrendo? Pega essa... Fala, olha, minha pastora fez essa live e ela falou comigo, ela vai falar com você. Enche as pessoas com a palavra do Senhor. Seja um propagador das boas novas de Jesus, minha gente. Vergonha, não tenha medo. Não tenha vergonha. E se falar mal, não se importe, não fica chateado nem nada. Você está fazendo a sua parte de levar as boas novas. Tá todo mundo dando glória a Deus. Tipo assim, já entendemos, pastora, pode prosseguir. Porque amém. cristão é perseguido mesmo. Se Jesus foi, por que nós não seremos? E nós vamos ser muito perseguidos e a gente vai gostar muito de ser perseguido, porque isso significa que a gente está colocando a espada na goela do diabo. Amém, gente? Vamos lá? Ele diz o seguinte, você tem que se vestir. E versículo 13, leia para mim o 13, fazendo um favor, Eduardo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Há uma tradução mais assim, pura do grego, desse texto, que diz o seguinte, e havendo feito tudo, ou seja, havendo lutado, havendo feito tudo que é necessário, você vai ficar de pé. Interessante isso, né? Ficar de pé é uma linguagem muito interessante teológica, que quem fica de pé é quem venceu. Porque naquela época as pessoas não guerreavam como hoje em dia a gente vê, né? Graças a Deus brasileiro não conhece a guerra, graças a Deus. Mas só civil. As pessoas que venceram naquela época, elas ficavam de pé e elas arrancavam a cabeça do inimigo. Então, assim, quando ele está falando sobre isso, ele está dizendo o seguinte, olha, você vai ficar de pé, você vai passar por situações difíceis. Nós vamos ter dia mal? Vamos. O próprio Jesus falou, claro que sim. Basta a cada dia o seu mal. Foi o próprio Jesus que falou, só que ele também falou que ele é conosco, que ele é por nós. E aqui a armadura de Deus descrita pela boca de Paulo está dizendo o seguinte, se você tiver essa armadura, você vai fazer tudo que for necessário, enfrentar tudo que for necessário e você vai terminar o dia de pé. Guarda isso no seu coração, você vai terminar de pé. Por causa da santificação de Deus na sua vida. Como diz o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. É isso mesmo. E aqui diz o seguinte, lê lá para mim, então vamos lá. Primeiro passo da nossa armadura. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Então vamos lá, o que é lombo mesmo, minha gente? Lombo. Lombo. Vista seus lombos. Então, agora nós vamos usar a nossa criatividade, porque nós somos adultos, mas nós somos cheios de criatividade. A nossa cabeça consegue imaginar. O lombo. A primeira coisa que nós vamos vestir, pesquisa aqui para mim a mantilha de ferro,
e a gente vai colocar aqui para eles imagem? verem. Isso. Lombos. A primeira coisa que eu tenho que vestir na minha armadura são os meus lombos com a verdade. Essa verdade é muito interessante porque ela é uma mantilha de ferro. Por isso que eu digo, a base da santidade é a verdade. Se há mentiras, se há distorções, coloca assim, vestimenta, armadura antiga, mantilha de ferro. De aço, não sei. Acho que é ferro. Aí, isso aqui, ó. Mostra pra eles aí na câmera, mostra bem pertinho. Ó, estão vendo? Cadê meu dedo? Aqui, ó. É uma mantilha de ferro que vai por baixo de tudo, ó. Vai na cabeça, desce os ombros, vai até lá embaixo. Mantém um pouquinho pro povo ver. Pronto. Quem é da regional lembra que a gente passou num culto. Exatamente. Isso. Veja só. Se eu não tenho verdade, se não há purificação na minha vida, se eu vivo uma vida onde há algumas coisas escuras do diabo, se eu ainda mantenho as mentiras do diabo dentro da minha alma, e agora eu vou trabalhar 3 aspectos. Vamos lá comigo? O aspecto da minha alma. Se a minha alma mantém as mentiras e as falácias, as fantasias do diabo, eu não consigo vestir a verdade de Deus. Por exemplo, se a minha alma ainda acredita que eu não sou perdoado por Deus, eu não consigo vestir essa mantilha. Se a minha alma ainda acredita que a promessa de Deus é para um, mas não é para outro, eu não consigo vestir essa mantilha. Se a minha alma ainda acredita que eu estou aprisionado ao meu passado, às situações do meu passado, essa mantilha não vai conseguir ser vestida. Ainda há um segundo aspecto, que são as mentiras da vida. Uma pessoa que mente, uma pessoa que é o obscurecedor da verdade, ele omite. Tem gente que acha que omitir não é mentir, né? Esconde, né? Olha, eu não menti, eu omiti. Querido, você mentiu. Tudo que não é a verdade é a mentira. Então, assim, tem muitos cristãos que trazem a mentira numa descontração da vida, só que você não pode ter mentiras na sua vida. Nem um ato de falar a mentira. É tão interessante que quando o João vai falar sobre isso, ele diz assim, cuidado, o pai da mentira é o diabo. Por isso que eu estou dizendo, se não há verdade, há perda de salvação. A falta da verdade numa pessoa é um sinal, é um fruto de que não há salvação nela. E a gente vai perceber que, na verdade, toda a armadura de Deus está falando de pessoas que estão salvas ou não salvas. Que coisa interessante, né? Então, vamos lá. Se eu tenho o terceiro aspecto, então, o primeiro é emocional, que eu não consigo receber a verdade de Deus e vivo as mentiras do inferno. O segundo é o cunho de vida, de alma, aquela pessoa que está acostumada a mentir. Ela mente facilmente. Você fala, onde você esteve? Puf, mentiu. Mente com naturalidade. E esquece da mentira depois, né? Esse é o pior. Não, mas tem gente que tem a capacidade de mentir por coisas pequenas. Diga que eu não estou. Sim, Você está mentindo. Você está trazendo mentiras. Aí você fala assim, gente, é uma coisa tão besta. É uma coisa tão besta que está te tirando da presença de Deus. Deus quer encontrar em você verdade. E a última parte, o último tópico dessa essência da verdade que nós vamos falar hoje é justamente o tópico mais importante da verdade, que é justamente a honestidade. Sabia que ser honesto e falar a verdade é diferente? Eu acho que andam juntos, mas sim, é Eles diferente. andam juntos. O conceito psicológico de honestidade, talvez você não saiba, você vai aprender, porque aqui você aprende tudo, minha gente. Nessas nossas lives você aprende tudo. Não é verdade, Eduardo? Tudo quanto é aprende assunto. tudo quanto é assunto, você aprende tudo. Você sai daqui completamente cheio de sabedoria. Honestidade é dizer a verdade com essência verdadeira. E só dizer a verdade é apenas falar a verdade. É ser verdadeiro. Honestidade é quando você carrega a essência do que você fala. Jesus era muito honesto, né? Jesus trabalhava essa verdade nos 3 aspectos. Ele cria na verdade de Deus, ele falava a verdade e quando ele estava vivenciando a verdade, as pessoas dizem assim, ninguém faz como ele.
Ele fala como quem tem autoridade. Nossa, ele tem uma coisa que ninguém tem, que era a honestidade da verdade de Deus. Ele carregava em si a verdade como uma própria vida para ele. E isso é o que nos protege. É isso que vai vestir as vestes de santidade. Para quem acha que veste de santidade, igual a gente falou ontem, né? que era aquelas roupas, né, de santidade, saiba que falar, né? As vestes de santidade, na verdade, é a armadura de Deus. Né? Vestes santas, às vezes as pessoas acham, né, que as vestes são aquelas roupas branquinhas, que o povo fica tudo lá assim, só santo. A gente imagina, né, todo mundo no reino espiritual usando aquelas vestes brancas, tudo santa, né? Aquelas batinhas brancas parecendo batismo, né? Bata de batismo. Só que, na verdade, a visão de Deus é uma visão tão interessante, porque a noiva de Jesus não é uma noiva assim muito comum, né? A noiva de Jesus, ela é uma noiva meio assim, meio trash, né? Porque ela não veste aquele vestidão branco, ela veste uma armadura de guerra. A noiva de Jesus é guerra, gente, né? Então assim, Jesus está procurando uma noiva com vestes santas. E vestes santas é a armadura de Deus. É que loucura, gente. A gente precisa até fazer um desenho disso, da noiva de Cristo toda cheia de armadura. E um vestido por baixo, Ia ser bacana. Nossa, gente, se alguém souber desenhar, por favor. O Reginaldo sabe, quem mais faça isso, gente. Se você é bom de desenhar, por favor, faça isso. Uma noiva com vestido branco por baixo, mas toda uma armadura por cima. Essa é a visão que a Bíblia fala sobre ser a noiva de Cristo. Então, se não tem verdade, não tem nada. Concorda? É impossível vestir uma armadura sem a mantilha. Por quê? Porque a armadura vai matar a pessoa. A armadura é um ferro. Sim. Se não tiver a mantilha para proteger, a própria armadura vai entrar e vai ferir. E aí o que acontece? Olha como que é interessante. Se a própria armadura pode ferir, significa o quê? A própria palavra, se não houver uma verdade em nós, ela vai nos condenar. Nós seremos réis. É réis, né? É réus. Seremos réus da justiça de Deus. E Deus não quer que nós sejamos réus. Deus quer que nós sejamos, como que fala? A pessoa que não foi lá no juizado, a pessoa não foi condenada, ela foi absolvida, né? O Senhor quer que nós sejamos absolvidos. Uhum. Então, se não há verdade, Eduardo, tem como vestir armadura? Não tem. Deus não vai vestir nada em nós, não vai nos caracterizar como parte do seu exército, do seu propósito, da sua vida, da sua família, de nada nessa terra, porque seria uma loucura. É como dar uma faca afiadíssima na mão de uma criança, e Deus não faria isso de jeito nenhum. Então, muitas vezes a gente deixa de receber as coisas de Deus por falta de verdade. E verdade é a base da santidade. Em nome de Jesus, você pode dar um glória a Deus se você compreendeu até aí. Você compreendeu glória até aí? Glória a Deus. Vamos lá. É necessário ter verdade? Sim. Senão acabou por aqui. Sim. E em cima da verdade repousa o quê? A gente leu. A couraça da justiça. A verdade é a base de tudo. É a base de tudo. É a base de tudo. Não tem como eu fazer nada no nome de Deus, ser nada no nome de Deus, construir nada no nome de Deus, ter uma vida cristã de verdade sem a verdade. Ponto final. Sem os 3 princípios, sem os 3 regimentos da verdade. A verdade de crer na palavra de Deus e ser mudado por ela. Na verdade de falar a verdade. E na verdade de ser honesto, de viver a verdade. Se não existe essas 3 faces da verdade, você nunca vai conseguir ter vestes espirituais, vestes santas. Ser santo para agradar a um Deus santo. Você diria que esses são os pilares? Sim. Estes são os pilares do ato cristão. Por isso que Paulo, quando ele vai falar sobre isso, ele fala, gente, você precisa vestir a armadura de Deus. Senão você vai morrer. Sua vida cristã já era. Vai viver só de aparência. E a gente sabe que a aparência não tem nada a ver com santidade. E é por isso que o diabo adora fazer as pessoas viverem de aparência. Porque é muito mais fácil para o diabo manter pessoas dentro da igreja achando que estão salvas. Porque para que eu vou arrepender se eu já estou dentro da igreja? Eu já estou salvo, eu já estou no céu. Se brincar, já tomou até o lugar do trono de Deus. De tão santo que ele é. Olha, eu pensei uma coisa aqui que eu não quero falar para não ser polêmico. Quem me conhece sabe que eu não sou polêmico. Mas... Totalmente polêmico, gente.
Mas se você pensar no mundo, tem pessoas que podem ser ditas, abre aspas, mais santas do que muito crente. A aparência, né? Sim, atitudes, né, de santidade. Atitudes. Sim. Sim, não é porque verdade? os cristãos, por tanta falta de verdade e por tanto maquiar a santidade com veste, com acusações, Com a Bíblia tem embaixo um do braço. péssimo testemunho, um péssimo caráter. Tem gente que, sinceramente, gente, às vezes dá vergonha de falar que a gente é crente. Porque a pessoa já fala assim, ih, é caloteiro, ih, deve todo mundo, mentiroso, cachorro, sem vergonha, ladrão. Olha o que a gente está fazendo com o nome de Jesus, minha gente. E eu vou mais longe. Vai mais longe, então. Não é polêmico. Você não pode ser medido por suas vestes. Não. Mas você pode ser medido e deve pelo seu caráter. Com certeza. Com certeza. Veja que para a gente usar a armadura de Deus, o caráter de Deus tem que entrar em nós. Sim. A verdade é justamente isso, a demonstração do caráter de Deus na nossa vida. Por isso que é muito importante que haja no nosso coração hoje, nessa live, uma entrega. Se você, em algum dos 3 aspectos, não vivia a verdade, coloca a tua vida no trono de Deus e pede a Deus, eu quero viver uma vida onde eu consigo ser verdadeiro. Diante de Deus, diante dos homens, diante da terra, do inferno, diante de todas as coisas, eu quero ser verdadeiro para que a couraça da tua justiça repouse sobre mim. E o que seria a couraça da justiça? O que é mais justo na palavra de Deus, senão a própria palavra de Deus? Nós estamos falando que a couraça da justiça é a própria palavra do Senhor. É uma proteção em justiça. Por isso que eu tenho que ter verdade. Porque na hora que a palavra cai em cima de mim, se eu tô condenável, o que essa palavra vai fazer? Vai me condenar na hora. Então Deus fala o seguinte, se você quiser a proteção, quem aqui tá precisando de proteção? Todo mundo, gente. Nós estamos vivendo uma situação nesse mundo que se você não tiver a proteção de Deus, tá lascado. E é para todo sempre, não é só por conta do Covid, não. Porque podem ser situações boas e situações ruins. Lembra do começo da live? Se você não tiver a proteção de Deus, você vai cair. E tem situações que a gente cai que a gente não levanta. Sabe que isso me lembrou? Aquele teatro que a gente fez, eu olho, minha mente é purificada. Ah, sim, é verdade. Fizemos um teatro na igreja, na rede de jovens e até na passagem do ano sobre a lei e a graça. E tinha uma parte que a personagem da pastora Paula falava assim, mas eu olho e a minha mente é purificada, né? Tudo bem, a tua mente é purificada, mas e o teu espírito, como é que tá? Inclusive esse teatro, eu acho que ele tá... Eu não coloquei, eu não postei. Você não postou? Não, eu esqueci, eu tenho que até fazer isso. Nós precisamos, minha gente, em nome de Jesus, entender que a palavra de Deus é a maior proteção que uma pessoa pode ter. E se eu não tiver a verdade na minha vida para receber essa palavra, ela não vai vir. E eu não vou estar protegido. Você vai perceber que a veste espiritual e o caráter de Deus é uma coisa só. Daqui a pouco você vai perceber que vai tudo misturar. Couraça da justiça é a própria presença de Jesus, porque Jesus é a própria palavra. É uma proteção. Quem tem a verdade de Deus, a palavra de Deus vem e protege ele. Você não precisa ficar pedindo, rolando no sal grosso, como muita gente faz, fazendo campanha, colocando Deus contra a parede. Você só precisa de viver em verdade. E a palavra de Deus vai te proteger em todo tempo. Olha que coisa mais poderosa, minha gente. E a palavra de Deus ainda continua a nos ensinar, o Eduardo vai ler para nós aqui agora. Por favor. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Ou seja, em outras palavras mais fáceis. Vamos imaginar aqui de novo. A couraça, a mantilha da verdade vem. Aí vem a couraça que tampa tudo. Ou seja, a palavra de Deus vai vir, vai tampar tudo que é vital na nossa vida.
A couraça, ela vem para proteger o que é vital na nossa vida. O Senhor está me pedindo para explicar isso. Eu não ia explicar, mas o Senhor está me pedindo para explicar. Protege os órgãos vitais. Protege os órgãos vitais. E o que é vital para você? Seu relacionamento com Deus, a sua família, a sua história, os seus sonhos, os seus projetos. Tudo que é vital, seja vida, físico, mental, espiritual, tá ali. E ela vai proteger tudo aquilo. Tudo aquilo que você mais ama vai estar protegido pela palavra do Senhor. Ela vem e protege. E a couraça, a gente sabe que é muito interessante isso, não passa nada nela. Se uma espada vier afiadíssima, não passa. Não passa, minha gente. Não passa nada nela. E a verdade não permite que a Bíblia nos condene e também não permite que nós sejamos, em momento algum, machucados pelas situações. Isso é tão lindo, isso é tão gostoso. Não, eu ia só complementar uma questão. Pode falar. Você vê como Deus, ele utiliza linguagens do nosso cotidiano, o cotidiano da época, para conversar conosco. Sim. E daí eu acabei falando do Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e nada nos faltará, e eu lembrei de uma parábola. Na verdade é um fato real, eu não lembro onde eu vi ou li, não vou dar crédito porque eu não lembro, mas lembro que vi. Que um dia eu vou ter a oportunidade de falar com vocês. Mas Deus usando nesse salmo algo que acontecia na época para trazer a linguagem espiritual. Exatamente. É interessante Jesus isso, né? sempre usando fez a couraça, usando a armadura para falar com a gente espiritualmente. Olha que coisa interessante. Porque se você não sabe, os efésios são um povo guerreiro, né? E Paulo usou isso para pessoas que usavam a armadura. Então eles sabiam exatamente o que Paulo estava querendo dizer e a importância. Então veja que quando a couraça repousa, ela repousa para proteger tudo que é vital na nossa vida. Então entenda uma coisa, se você está preocupado com o seu trabalho, com a sua família, com a sua saúde, se você está preocupado com o seu futuro, na verdade você deveria estar preocupado com a verdade da sua vida. Porque onde há verdade, diante do trono de Deus, a couraça desce. Gente, não é você que puxa a couraça da mão de Jesus e fala, vem cá, que eu vou vestir essa couraça. Uma coisa, é meio que um imã, sabe? A Débora mandou aqui. A Débora mandou. Tirou lá em Paris. Ali. Essa daí é de Davi, As né? Armaduras de Davi. As armaduras de Davi. Vocês gostariam de ver? Nós tiramos foto no Museu do Louvre, na França. Mostra aí a couraça. Essa daí eu não sei se foi a usada ou se é a réplica. Eu acredito que foi uma réplica, mas... Não acredito ter sido réplica, talvez sem a texto da época, porque está no Museu do Louvre. Então eles não colocariam, talvez, uma réplica, mas eu não sei. Não, talvez não seja réplica, né? Não. Talvez seja a verdadeira mesmo. Não vai ser réplica. A Museu do Louvre não é réplica. Olha aí a couraça que Davi usava nas suas guerras. Olha que lindo, gente. Olha que coisa mais linda. Tentando virar aqui... Olha que lindo, olha como é por dentro, gente, toda almofadada, o amor de Deus, o cuidado de Deus para nós, ele é muito lindo, olha que coisa mais linda, minha gente. Daqui a pouco a gente fala do capacete. Então calma. A couraça, ela vem, né? Daqui a pouco a gente fala do escudo do capacete. A couraça, ela vem para nos mostrar proteção. Ela só protege. Mas, gente, só protege é muita coisa, né? Só protege. Só protege é muita coisa, né? Então, a palavra de Deus, ela nos protege. Mas a palavra de Deus vivida, a palavra de Deus vivenciada, ela repousa sobre a verdade. E aí, nós vamos para os pés. Tem os pés? Tem a bota? Procura aí, vê se tem a bota. Acho que não tem. Os pés. Tem então, escuro, espada. Os pés. Então, procura pra mim, por favor, a imagem da bota, que é aquela bota pontuda, por favor. Débora, eu vou deixar contigo porque eu... Não, na internet mesmo. Ah, na internet? Procura pra mim na internet. Armadura, a bota. O que acontece? Os pés nossos, muitas vezes, são dirigidos para os nossos caminhos. E quando nós somos levados para uma vida de santidade, para uma vida em que nós vamos viver vestes espirituais, isso mesmo. Aqui, ó, pegar esse daqui que vai ficar, essa foto aqui fica mais fácil. Ó, mostra para o pessoal a bota.
Tá vendo? Ela é toda de metal, e ela tem uma particularidade que dá movimento aos pés para andar, mas ela é toda de metal. Veja só, nós paramos de andar segundo os nossos caminhos e andamos para a preparação do Evangelho. Ou seja, toda pessoa que quer viver santidade de Deus, que quer ser um cristão genuíno, ele vive para estabelecer o reino de Deus na terra. Não tem como, minha gente, o objetivo principal de todo cristão na terra é fazer o quê? Estabelecer o projeto de Deus. Onde ele for, o que ele for fazer, se ele estiver cuidando da família dele, ele vai fazer isso. Se ele estiver do trabalho dele, ele vai fazer isso. Se ele estiver usando o dinheiro dele, ele vai fazer isso. Ele vai fazer tudo na vida dele girar em torno de estabelecer o reino de Deus nesta terra. Então, quando os meus pés só pensam em mim, é sinal de que eu não tenho a armadura de Deus. É sinal de que a minha vida ainda não está sendo direcionada por Deus. É sinal de que as coisas do Senhor ainda não fazem parte da minha vida. Porque eu vou dizer uma coisa, o pé é algo tão legal. A gente não dá muito valor pro pé da gente, né? O pé sustenta todas as coisas, gente. Gente, o pé sustenta todas as coisas. E o dedão também. O dedão e o dedinho, né? Quem não dá valor pro dedão? E pro dedinho, porque o dedinho dá o equilíbrio. Gente, o pé sustenta tudo. Nessa linguagem, o Senhor quer dizer o seguinte, o fato de você preparar o Evangelho, de você trazer o reino de Deus, de você estabelecer o reino de Deus na terra, sustenta você de pé. Tem gente que acha que sustenta ele de pé é a poupança gordinha dele. Tem gente que acha que é o nome, o sobrenome, os contatinhos. Os contatinhos. Né? Tem gente que tem um monte de contatinho. Se acontecer isso comigo, eu ligo pra fulano. Se acontecer aquilo comigo, eu ligo pra Beltrano. E Beltrano vai me ajudar, e Ciclano vai me ajudar, né? Tem gente que ainda acha que os seus pés são essas besteiras. São seres humanos. Deixa eu dizer uma coisa, gente. Só a preparação do Evangelho, só a propagação do Evangelho e estabelecer do reino de Deus é que vai fazer com que você tenha certeza que você pode enfrentar o pior dia da sua vida e Deus vai fazer você ficar de pé. Porque você estará sendo sustentado pelas botas do Evangelho. O Evangelho mantém todos de pé. Veja que os grandes guerreiros do Senhor, os mártires do Senhor, passaram cada uma, minha gente, mas cada uma, e eles ainda estavam vivos. Chegou um ponto que Paulo foi apedrejado à morte, morreu. O que aconteceu com ele? Olha, tenha amigos de fé do Senhor. Tem amigo que não sabe nada de Deus, não, esse povo vai te jogar no chão. Tem amigos de fé. A palavra de Deus em Atos diz que eles rodearam Paulo e começaram a orar. Paulo se levanta, dá uma limpada, o texto diz que ele limpa, porque era deserto, então ele limpa de sujeira, de terra, volta e continua a pregar. Sabe por que Deus fez isso? Porque a preparação do Evangelho era o que colocava Paulo de pé. Todos nós precisamos entender isso. Você trabalha para sustentar sua família? Sim, mas o primeiro propósito da sua vida tem que ser a presença de Deus, o reino de Deus. Se você fizer isso, sua família vai ficar de pé sempre. Você vai ficar de pé sempre. Seus sonhos ficarão de pé sempre. Compreende isso? Amém? Compreende, Eduardo? Compreende. Você falou de contatinho. Eu não vou me esticar 1 hora de live já, Meu gente. pai do céu. Olha, Passou hoje vai ter que passar um rápido. pouquinho pra gente conseguir Eu não vou nem mais terminar. falar. Não vou falar mais nada. Vamos seguir Não o vai jogo. falar? Não, a pastora falou de contatinho, né? E eu excluí esses dias, a pastora das minhas redes sociais, 3 pessoas. Não, mas você é louco de excluir essas pessoas influentes que podem te ajudar num caso de necessidade. O único que eu preciso não ter rede social. Jesus. Então, Jesus não tem WhatsApp, nem Face, nem Instagram e não tá nem aí para nada dessa terra senão a sua própria palavra. Nós é que precisamos dele. Diz assim aqui, vamos lá, Eduardo. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Pega lá a foto do escudo de Davi. Ó, o pessoal assim, passa o tempo e termina, está muito bom, graças a Deus, né, minha gente? Opa, olha aqui, vou colocar assim, tá, gente? Tá é um todo... escudo de bronze, tá vendo? Olha que coisa mais linda, escudo de Davi.
Olha que lindo, gente. E aqui tem as espadas, tal. As espadas que ele usava, olha que lindo, as proteções aqui. Aqui as proteções das espadas que ficam nos braços. Olha o escudo. O escudo, minha gente, serve para quê? Vem uma flechada, fecha aqui, ó. O escudo é o que mesmo, minha gente, que tá escrito? Ó, aqui tem um escudo, um capacete. Olha lá, ó. De Davi, de Davi. Escudo, um capacete e a proteção. Aqui a couraça. Meu dedo é meio gordinho, ó, tampa tudo, né? Veja só, o escudo é o uso da fé. Ou seja, lembra que a gente falou que a palavra de Deus repousa e a gente precisa acreditar nela? Quando eu uso a fé na palavra, eu apago o diabo. Não adianta eu ficar igual um papagaio. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu profetizo, profetizo, profetizo. Parece um papagaio, virou uma reza. O escudo, ele só vai funcionar, só terá poderes especiais do trono de Deus, gostou? Você já viu todo o negócio acontecendo? Eu vi. Pois é, claro. Se houver fé. E a fé não é uma fé de esperança. Não é vontade de acreditar ou de ver o milagre de Deus. É a fé fruto do Espírito. É aquela fé que diz assim, já aconteceu. Não acredita na mentira. É o uso da verdade. Gente, isso é incrível, porque se chegar uma pessoa e falar assim, você é um derrotado, você pega, levanta o seu escudo e fala, mentira! Não sou, porque eu sei a verdade. Veja como a verdade é importante para ativar toda a armadura de Deus. Sim. A fé precisa ser ativada na verdade. Então, toda pessoa que vive uma falsa santidade tem fé? Não. Não. Vamos de novo? Toda pessoa que vive uma falsa santidade tem fé? Não. Não. Ela tem esperança, ela tem vontade, ela tem o que ela quiser. Ela não tem fé. É por isso que ela não consegue lutar contra os pensamentos do diabo. O diabo fica pensando na mente dela toda hora, porque a vida dela é uma mentira. E o diabo sabe disso. Verdade, gente. Trabalha isso dentro do teu coração. Aqui, ó. Ansiosa porque hoje eu vejo no meu pensamento essa palavra. Gente, a gente precisa entender. A verdade põe tudo ou tira tudo. Ok? Sem verdade não há fé. Não há. Quem entendeu, diga amém. Você entendeu, Eduardo? Tomai, por favor. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja que aqui são duas armas que andam juntas. Antes ele separa uma por uma. Aqui ele coloca duas, e é de propósito, não é para terminar o texto mais rápido, não. Ele diz o seguinte, você vai pegar o capacete da salvação. E o que é o capacete da salvação? São os pensamentos de Deus, as direções de Deus. Uma pessoa direcionada sabe para onde apontar a arma. Tá entendendo? Uhum. Se uma pessoa está completamente direcionada, ela vai saber aonde ela tem que colocar a espada dela. Por isso que diz, tomai o capacete e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E você fala, mas pastora, a couraça da justiça não é a palavra de Deus? É. Só que a espada do Espírito, ela é a palavra de Deus agora, não em você, mas através de você. Para atingir outras pessoas. Para atingir o que for necessário. Pessoas, circunstâncias, notícias. Você pega uma palavra revelada que está dentro de você e usa no Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus, como uma arma. A Bíblia agora não está te protegendo apenas, ela está atacando por você. E eu vou te falar uma coisa, a palavra de Deus fala que a espada do Espírito é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, capaz de discernir até mesmo pensamentos e sentimentos. Minha gente, para vocês compreenderem, tem a espada aí? Deixa eu ver. A espada. Deixa eu ver. Isso, é essa espada aqui, ó. Essa é a espada de 2 gumes, ó. Tenta aumentar aí pro pessoal ver. Tá vendo? Ela corta para todos os lados. É uma espada extremamente afiada. Presta atenção, minha gente.
Sabe como que eles viam se o fio da espada estava pronto para a guerra? Se eles soltassem um fio de cabelo e ela cortasse. Nossa, Deus. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Se você tem a habilidade da palavra de Deus aqui, agora pegou a crentalhada. Você lê a Bíblia? Eu leio os Salmos. Vai batalhar só com o Salmo pra você ver onde você vai parar. Eu conheço mais ou menos. Dá bronca, Eduardo? Não pode. Se você não conhece a Bíblia, você espada. não tem espada. Tá indo pra guerra sem arma. Tá indo pra guerra sem arma. E você vai ser derrotado. Tem um filme. Até o Último Homem. Quem não assistiu, assista. Ele vai pra guerra armado até os dentes. Assista esse filme e você vai ver como ele vai armado pra essa guerra. Ele foi armado com a espada do Senhor. Muito lindo. O Eduardo não quer que eu conte. Não fala qual foi a arma. A arma dele venceu a batalha. Minha gente, se você não lê a Bíblia, se você não tem contato em vivência com a palavra de Deus, se você não conhece o Deus da palavra, se você não tem contato em meditação da Bíblia, a sua espada não existe. E você é protegido pela palavra que você conhece, mas você não tem autoridade para usar a palavra do Senhor. Eu vejo muitas pessoas fazendo só um parênteses, rapidão, que aprendem libertação na teoria, a gente explicando como funciona a libertação. O problema é que muitas vezes a pessoa não tem a autoridade da palavra, do conhecimento, da revelação do Senhor, a um ponto de ter autoridade para usá-la para destruir cadeias e grilhões. Então entenda uma coisa, se você quiser vencer, você vai ter que ter muito relacionamento com a palavra. Como chama o filme? Até o Último Homem. Nossa, ficou legal, não ficou? Foi combinado. Vamos lá, minha gente, vamos lá, que a gente já passou aí um pouquinho, mas a gente vai chegar até o final, em nome de Jesus, minha gente. Deixa pra amanhã, pastora. Não, a gente vai terminar hoje, que amanhã já começa o abril. Tomai também o capacete. Não, esse a gente já leu. Orando em todo tempo, vamos junto. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Entenda uma coisa. Você e eu... E você? Vamos ativar agora toda a armadura de Deus. Fazer ela funcionar como se ela ligasse uma energia elétrica dentro dela, entendeu? Tipo, você acabou de vestir, vestiu tudo. Agora você vai ligar, você vai acionar toda ela. Como? Orando. Orando em todo o tempo, com toda a oração e a súplica. No Espírito. Isso significa que você tem que orar em... Espírito. Meu pai, eu queria que você falasse línguas. Então vamos de novo. Isso significa que você tem que orar... Em línguas? Em línguas! Você precisa ter muito tempo de oração em língua. Isso é a energia da tua veste espiritual. Quando você ora em línguas, quando você gasta tempo orando em línguas, para você perseverar na presença de Deus, para que a unção do Espírito Santo de Deus faça com que você persevere em toda a verdade. Não conta o filme, pastora Não Paula. conta o filme. Deixa o povo assistir. Para que você persevere em toda a verdade da sua vida, para que os seus caminhos não deixem de propagar o Evangelho de Deus, para que a sua mente e a unção da palavra de Deus venha te proteger pela fé e pela astúcia do poder de Deus em quebrar o inimigo na força da sua palavra, você precisa orar em línguas. E orar em línguas não só por você, mas por todos os santos. Se você não intercede por outras pessoas, você está falhando. Se você só pensa em você e na sua família, você está falhando. Se hoje a sua preocupação é só com você, com o seu emprego, com as pessoas da sua casa, tá falhando ou não tá? Tá falhando. E a sua armadura não vai dar certo. Entenda uma coisa, Deus pensa mais em muitos do que em um. Interessante, né? Por isso que Jesus veio para morrer por todos. Ore ao Senhor, ore em línguas. Irmãos, comece período de oração em línguas. Antes da gente terminar, amanhã é um dia muito importante para você aqui nessa live. Amanhã nós temos o culto de quarta-feira.
E amanhã vai ser o tema do mês de abril. Amanhã é o segundo passo depois do jejum. Você precisa saber o que fazer. Então, amanhã, você não pode perder essa live de jeito nenhum. Você não pode perder o culto de jeito nenhum. São estratégias e explicações que o Senhor dará para como você deve proceder nesse mês de abril. Que Deus abençoe grandiosamente a nossa vida. Isabel, não é verdade? É só em Minas que tem a igreja, a comunidade evangélica Rema, em Poços de Caldas e os endereços em São Sebastião do Paraíso. Mas você pode nos acompanhar pelas lives, pelo Rema Minas no YouTube e pelo Afinal que a Bíblia diz. Também no YouTube e no Facebook. Você Pessoal, pode fazer parte dessa nossa família, viu, Isabel? Vem ser Rema com a gente. Olha, antes de terminar, eu tô vendo aqui 654 inscritos, olha aqui. Um se desinscreveu em vez de inscrever. Ela clicou errado lá. 654, conseguimos 10. Precisamos de 1000. Você precisa se inscrever no canal da igreja e no canal do Afinal. Amém, irmãos? Uma ótima noite. A Cindy e a Débora vão colocar de novo o link do canal da igreja e do Afinal para vocês. Que Deus te abençoe, grandiosamente. Dê uma noite abençoadíssima. Vamos terminar com uma oração profética bem rapidinha esse mês de março. O culto amanhã, Esteban, vai ser a mesmo 7 horário, horas. 7 horas. 7 Pessoal, horas. 7 horas ou 7h30? É 7 horas, o pessoal hoje? prefere 7. Mas para muitas não... pessoas falam 7h30 ontem. Hein? Então, mas é que 7h30 começa a travar a internet. Então será 7. 7 horas. Levante suas mãos comigo de forma profética e diga: Pai, eu termino esse mês de março no nome de Jesus Cristo. E com ele, tudo que teria que ser acabado, seja acabado no nome de Jesus. Como o Senhor mesmo descreve, que de um dia para a noite tudo pode ser mudado. Nós recebemos um mês de abril de vitórias do Senhor, que amanhã nós vamos saber qual é o nome desse mês, que o Senhor já implante em nós, a vitória. Em nome de Jesus Cristo nós recebemos. E eu abençoo você na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, na sua história, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, gente, um beijo pra vocês, boa noite. Eu sei que é redundante, mas a cada dia que passa, mais a saudade aperta, não é? Em nome de Jesus. Está a nosso favor. É verdade, mas em nome de Jesus eu creio que logo nós estaremos juntos. Amém? A paz. Boa noite, que Deus abençoe.